Então, aí eles achavam que o reino de Jesus era físico, era para reinar, era governar, né? De acordo, igual o reino desse mundo, né? Parecido com o reino deste mundo. Aí Jesus falou para ele: meu reino não é deste mundo. Sabe para quem ele falou isso? Ele falou para o rei que estava ali. Ele falou: olha, se quiser eu te absolvo. Ele falou assim: o meu reino não é desse mundo. Tu és rei? Aí ele falou assim: tu dizes que eu sou rei, mas o meu Glória a Deus. Aleluia. Nosso Deus é poderoso. Amém. Ele é poderoso para mudar qualquer situação. Falava ontem, né, com o Kenny, né, a situação do Kenny. E a gente está orando. E eu peço sempre que vocês continuem orando, né, porque eu falei para ele que eu não quero ele nem tomando remédio, né, eu quero ele realmente jogando bola com a gente. O nosso Deus é poderoso. Ainda que o médico tenha dado só um mês de vida para ele, nós cremos num Deus poderoso, irmão. Aleluia, Deus. Um Deus que tudo pode, que não há nada. Certa ocasião, Kenny, uma mulher com 90 anos, Deus falou assim: olha, dentro de 1 ano você vai ter um filho. Ela já tinha 90 anos e a sua vida toda ela foi estéril, ela não podia gerar filhos. E ela com 90 anos, Deus falou: olha, ano que vem você vai estar com uma criança no colo. A situação era tão difícil, porque você imagina uma senhora de 90 anos, né, gerar um filho. Se ela nova, ela não conseguia. A situação era tão difícil que até ela, né, a mulher do pai da fé, que Abraão é o pai da fé, até ela riu, porque a situação era impossível. Mas Deus olhou para ela e repreendeu porque ela riu. E Deus fez uma pergunta, e essa pergunta eu levo para a minha vida. Ele fala assim mesmo: por acaso há algo difícil para mim? Aleluia. Irmãos, aprendam uma coisa: não há nada nem sequer difícil para Deus. Não há nada nem que Ele coce a cabeça para dizer assim mesmo: não, isso vai dar nada é difícil para Deus. Aleluia. Por isso, irmãos, não limite o seu Deus. Aleluia. Se você crer, você verá a glória de Deus. Aleluia. Eu vou estar chamando a Josiane, já vai estar pregando, mas antes dela pregar aqui, falar algo que Deus colocou no meu coração, é assim mesmo. Nós, outro dia eu ensinava isso para alguém aqui, eu não lembro quem. Muitas vezes nós estamos igual Marta e Maria. Nós acreditamos no Deus do passado, né, que Deus poderia ter operado. Muitas vezes a gente está assim: ah, Senhor, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão estaria curado. Muitas vezes a gente só acredita que Deus operou no passado, né, que Deus abriu o mar vermelho. Nós estamos igual Marta e Maria. Ah, Senhor, se nós vivêssemos na era em que o Senhor estava aqui na terra, nós poderíamos ver, andar sobre as águas. E Deus olhava para Marta e para Maria, Ele falava assim mesmo: eu estou aqui. Se creres, verás a glória de Deus. Aleluia. É no presente. E eu creio que Ele fala isso para mim e para você nesta noite. Ele está aqui. Da mesma forma que Ele operou com Lázaro, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Creia que Ele pode mudar o seu casamento. Creia que Ele pode mudar os seus filhos. Creia que Ele pode mudar a sua história. Creia. Aleluia. Amém, irmãos? Nunca duvide do seu Deus. Eu tenho visto e vivido isso. Os médicos deram 1 mês para ele. Já está inteirando 3 meses, né, Kenny?
Eu sou meio um negócio. É mais ou menos, né? Glória. Mas isso é pouco, porque Deus tem preparado para você, amém? Mas continua orando pela vida dele, porque não é o homem que cura, é Deus. E a Bíblia fala, persevera em oração, amém? Glória a Deus. Gostaria de estar chamando aqui a preletora. Eu louvo a Deus porque ela veio pregar hoje, irmãos. Porque no caminho eu estava falando, eu sou, se a Josi não pregar hoje, meu Deus. Mas glória a Deus, ela falou, hoje eu prego. Glória, eu fiquei feliz, amém? Não precisei chamar o presbítero, olha aí, presbítero. Amém? Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá, vamos estar orando. Deixa eu orar com a direita, amém? Direita é profética, você sabe, nós que estão à direita, amém? Deus, aqui está este vaso, Senhor. Te peço em nome de Jesus, usa, meu Pai, a tua filha. Toma a mente e os lábios dela. Fala com a tua noiva, Senhor. Ó Deus, a tua noiva não veio aqui para ouvir o homem, Senhor. Nós viemos aqui para ouvir a tua voz. Por isso que não seja sabedoria humana, mas que seja da divina, Pai. Assim como foi da outra vez que ela pregou aqui, Senhor. Que o Senhor possa estar usando ela, Pai, para falar com a tua noiva, para falar conosco, Pai. Em nome de Jesus, capacita, unge a tua filha, Pai, e usa ela conforme o teu querer e a tua vontade. Em nome de Jesus. Quantos creem e concordam? Aplaudam o nome de nosso Deus. Gente, está frio ou está calor? Frio? Vou desligar aqui. Eu também querendo eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! E eu querendo falar só uma coisinha. Eu querendo falar que estava frio, né? Mas eu lembrei do pastor Júlio, com aquela mulher lá do abanador lá da igreja. Tudo estava ruim. Botava o ar, nossa, que frio. Aí eu tava calor. Meu Deus, que calor do inferno. Eu falei, meu Deus, então não vou falar nada. Só que eu falei no ouvido da Lu. Lu, tão frio. Só que eu fiquei quieta, não falei nada. Só para descontrair. Glória a Deus, né, amados irmãos? É uma luta de verdade. Os irmãos que me conhecem aqui já sabem. Uma luta para mim vir aqui na frente. Mas eu aprendi com uma pastora lá do YouTube, né? Que ela é bem jovem. Eu não sou jovem, mas ela é jovem. Mas ela falou assim que não depende de você achar. Aliás, não foi nem ela. Olha, gente, o Espírito Santo me lembrou agora. Foi a missionária Miriam que falou assim pra mim. Eu falei assim pra ela, missionária, eu acho que esse não é o meu chamado. Sabe por quê? Porque, pelo amor de Deus, que dificuldade é essa para preparar uma pregação? Aí ela falou, minha filha, e quem disse que tem facilidade? Não quer dizer isso aí não quer dizer nada. É Deus que prepara, é Senhor, Ele prepara aqueles que acham-se despreparados. Até porque, irmãos, a Bíblia mesmo diz, quando aqueles que se diz, eu sou o cara, ou eu sou a menina, esses daí são soberbos. Jesus não usa esses. Jesus usa aqueles que realmente não se acham. Porque é Ele que faz, não é o homem. Né? Principalmente quando é do reino. E hoje vai pegar sobre o reino. Glória a Deus. Então vamos entrar logo para o pastor, o presbítero, eu quero aprender com ele também. Ele fala assim, vamos ser objetivos, porque também o horário ele voa, né? E hoje o Senhor colocou no meu coração para falarmos sobre o reino de Deus. O tema, já de professor. O tema é o reino de Deus, né? E hoje a gente vai abranger um pouco sobre o reino de Deus. Aleluia! Né? Mas antes de falar sobre o reino, nós precisamos entender, é importante sabermos como se faz o reino. Aliás, o que é um reino, né? O que é um reino? Do que ele é composto. E eu, para não errar, eu escrevi. Nós aprendemos juntos, amém? O que é um reino? Um reino, né? Ele é composto do quê? De um rei, de súditos e leis. Rei, súditos e as leis que regem o reino. Então, se um reino ele é composto de rei, súditos, as leis, mas em relação ao nosso reino, quem é esse rei? É o nosso Deus, o nosso soberano. Aleluia. Os súditos somos nós. Os súditos são todos aqueles que se submetem ao seu governo, ou seja, ao governo do rei, do nosso Deus, que é em relação ao nosso Deus, né? E as leis são os princípios, valores que regem o reino, né?
Então a gente vai ver aqui se nós temos algumas características, se fazemos verdadeiramente parte do reino desse Deus. Aleluia, Esse reino ao qual o Senhor Jesus Cristo veio estabelecer aqui na terra. Aleluia. Que até mesmo Ele nos ensinou na oração modelo do Pai Nosso, que Ele disse: venha o teu reino. O versículo 10 de Mateus 6, ele diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha a nós o teu reino, venha a terra. Esse reino não é da terra, esse reino ele vem do céu. E é interessante, discorrendo aqui já no assunto, é interessante que os discípulos andavam com Jesus e aí tiveram uma discussão entre eles, porque eles pensavam que Jesus Cristo, o povo de Israel, eles esperavam um reino, né? Esperavam um reino, que o Senhor viesse estabelecer um reino aqui, mas ele achava que era um reino físico, um rei que ia dominar ali, né? Que ia ajudar eles a sair daquela opressão. Eles achavam que era esse reino. E quando Jesus veio, ele falou assim, eles falaram assim: Senhor, quem quer sentar à tua direita, à tua esquerda? Senhor, até a mãe de alguns dos discípulos lá perguntaram, né? Dá para meu filho sentar à sua direita? Eles achavam que o reino de Jesus era físico. E Jesus falou para eles: gente, me perdoa. Aqui, Perdoado. de novo. A minha boca seca aqui, meu Deus. Então, aí eles achavam que o reino de Jesus era físico, era para reinar, era governar, né? De acordo, igual o reino desse mundo, né? Parecido com o reino deste mundo. Aí Jesus falou para ele: meu reino não é deste mundo. Sabe para que ele falou isso? Ele falou para o rei que estava ali. Ele falou: olha, se quiser eu te absolvo. Ele falou assim: o meu reino não é desse mundo. Tu és rei? Aí ele falou assim: tu dizes que eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Gente, ele não entendeu, esse homem, com certeza. Ele não entendeu. E os discípulos andavam com ele e ainda não entendiam, né? Eles não entendiam que o reino de Jesus não era o reino deste mundo. Mas o reino de Jesus, ele veio do alto, né? Ele veio nos ensinar os princípios do reino. Jesus é o próprio reino de Deus aqui na terra, né? Ele falou: eis aí o tabernáculo de Deus entre os homens, que é o próprio Jesus Cristo. Ele veio ensinar as leis, os princípios que regem o reino de Deus. Aleluia, Jesus. O reino que, aí eu quero entrar aqui daqui a pouquinho, se nós realmente fazemos parte desse reino de Deus, ou se queremos fazer parte dele, né? E o Senhor Jesus Cristo, ele veio nos ensinar isso através da sua palavra, né? E o Sermão do Monte, lá em Mateus 5, ele muito bem, ele discorre como que é. Ali tem muitos valores e princípios, né? Jesus ali no monte, de 5 ao 7, se vocês forem ver bem, ele discorre bem o que é o reino dos céus, os princípios, seus valores, o que regem o reino dos céus. Ali no Mateus 6 até o 7. Então, Jesus aqui, ele veio estabelecer o reino dele aqui na terra. Então, nós, como parte desse reino, falando em relação ao reino de Deus, nós somos súditos. Deus, o rei, Jesus, né? O rei dos reis. As leis são os valores e os princípios, a qual ele veio nos ensinar e a qual nós devemos seguir, né? Que regem este reino aqui. Então, e a justiça, né? Eu coloquei aqui, o reino de Deus visa estabelecer justiça, que é a ordem do reino. O que é a justiça? Depois eu vou explicar, só para, sabe, vocês ficarem mais a par do que é o reino de Deus. Aleluia. A justiça, eu estava estudando sobre a justiça. O reino de Deus visa estabelecer, escutem bem, justiça, que é a ordem do reino. A justiça, a origem dessa palavra hebraica para justiça é tzedek, que você nem precisa saber, mas é tzedek. Eu queria aprender. Significa o quê? Posição correta, ordem. Então, essa atuação do reino de Deus visa trazer a justiça, a sua justiça, ou seja, que é trazer ordem ao caos que o pecado causou, que o pecado gerou. Vocês podem ver que a Bíblia diz que Jesus Cristo, nós somos justificados por Jesus Cristo, né? Porque Ele veio trazer ordem ao pecado. Ele veio nos remir do pecado. Ele veio nos ensinar aquilo que vai nos levar ao reino.
né? Ao reino de Deus. Ele vem ensinar tudo, os princípios e os valores a qual nós devemos seguir. Aleluia, Jesus. Então, aqui eu quero entrar com vocês agora. Algumas características dos membros que fazem parte desse reino. Porque muitas vezes a gente fala assim, eu sou filho de Deus. Quando nós aceitamos a Cristo, a Bíblia diz lá em João 1, que nós nos tornamos filhos de Deus. Os filhos de Deus. Só que, para se tornar verdadeiramente, Jesus mesmo falou, aquele que me ama, que faz parte do meu reino, que segue, é aquele que segue os meus princípios. Jesus falou assim, olha só. Certa vez, Jesus estava ali com os discípulos e chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. E aí os discípulos falaram assim para ele, Jesus, estão aí fora, tua mãe e teus irmãos. Aí ele falou assim, a minha mãe, os meus irmãos, ou seja, a minha família, aqueles que fazem parte do meu reino, são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Aleluia! Então nós que somos desse reino, nós temos que seguir os ensinamentos, né, de Jesus Cristo, que veio nos ensinar quais são os princípios e valores para que nós venhamos entrar ou fazer parte deste reino. Aleluia. Que não é terreno, é eterno. Aleluia, Deus. Né? Jesus Cristo, quando ele veio, a primeira pregação de João Batista foi igual à primeira pregação de Jesus Cristo. Mateus 3, 2, se não me engano. Vou voltar aqui, gente. É assim mesmo, tá? Me perdoe. Mateus 3, 2. João Batista, ele veio, arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. Aleluia. Em Mateus 4, 17, a primeira pregação de Jesus, quando ele foi batizado e foi logo em seguida levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo, logo então, depois, ele veio, a primeira pregação dele foi, arrependei-vos, pois o reino dos céus é chegado. Aleluia. Então eu quero perguntar para vocês, para mim, para nós, né? O que é preciso para entrarmos no reino? Primeiramente, o que é preciso para fazer parte desse reino? É o que João Batista e que Jesus Cristo pregou. Arrependei-vos, Aleluia, Jesus. pois o reino de Deus está próximo. Né? Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é o quê? Nos arrepender, né? Nos arrepender. E lá em Romanos, segunda coisa. Lá em Romanos 10, 17, se não me engano, Romanos 8. Me perdoa, gente, eu vou olhar aqui que é melhor. Romanos 8. Que ele diz assim, que todo aquele que com a sua boca confessar, crer no seu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus, esse será salvo. Aleluia. Né? Romanos 10, algum versículo aí. Mas eu já falei a palavra, né? Você já entendeu. Para poder dizer onde está, né? Então, quando Jesus prega que arrependei-vos, porque é chegado o reino, né? Essa é a primeira atitude, né? Característica para que a gente possa fazer parte desse reino, né? Entrar nesse reino, para fazermos parte deste reino. E a segunda parte é crer. É se arrepender, crer, e tá dentro da mesma palavra. É crer que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, crer no seu coração, e logo então confessar com a sua boca diante dos homens que Jesus Cristo, ele é Filho de Deus, morreu, ressuscitou e agora está à direita de Deus, né? Intercedendo por nós. Então essa é a segunda parte, para que nós venhamos fazer parte do reino, entrarmos nesse reino e fazer parte dele. Essa é a primeira. São atitudes fundamentais para o princípio, né? Aleluia. Para entrarmos nesse reino. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E Aleluia. agora, algumas características que eu vou falar para vocês dos membros que fazem parte desse reino. Essas aí são atitudes fundamentais para entrar. E agora? Para permanecer nesse reino. Porque tem gente que pensa assim: eu já entrei no reino, eu não vou mais ser lançada fora dele jamais.
Se vocês descorrerem a Bíblia, vocês vão ver assuntos que o próprio Paulo mesmo falou. Lá, eu vou logo entrar nisso aqui, que é para quebrar eu. Lá em Gálatas 5:19, ele diz que, se vocês forem ver obras da carne ali, né? Obras da carne. Ele diz no final assim, ó. E todos aqueles que praticarem estas coisas, a quais eu vos declaro, que não herdarão o reino de Deus. Que não herdarão o reino de Deus. Olha só, não herdarão, não farão parte, não entrarão. É impossível. Aí nós falamos assim, então não vou entrar. Porque eu vivo não vou dizer que vivo na carne, né? Eu sou vendida pelo pecado, ele mesmo falou, Paulo. Aí você fala assim, não, Paulo quer dizer aqueles que vivem na carne. Porque da natureza carnal nós somos. Mas o primeiro princípio foi entrar no reino, não foi? Ele nos deu a chance de nos arrepender dessa natureza que nós somos. Nós somos justificados por Cristo, pelo sangue. Então nós fazemos parte desse reino, nós entramos já nele. Agora ele fala para a gente não viver no pecado, né? E nós vamos permanecer nesse reino, né? Aí a primeira parte, aí aqui. Primeiro, se tornarem filhos de Deus, né, que nós falamos. Agora, para permanecer nesse reino, obediência à palavra de Deus. Aleluia, Jesus. É fundamental para permanecermos nesse reino, fazermos parte desse reino, sermos súditos desse rei, é submetermos, como foi falado, súditos, submetermos todo aquele que faz a vontade do governante, daquele que governa, né? Todo aquele que obedece às leis, os princípios e os valores desse reino. Quem vai permanecer são esses, neste reino. Senão a própria Bíblia diz que eles são lançados fora e queimados. Todo aquele que não está segundo o reino descreve que devemos ser, ou descreve como devemos seguir ou fazer. E todo aquele que não... Olha, eu gostaria que vocês abrissem agora, para vocês verem como é importante lá em obedecermos a palavra de Deus. Lá em Mateus 7:21, como que é? Essa passagem, ela é fundamental, para que nós venhamos entender isso, né? Aleluia. Deus colocou no meu coração essa passagem. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. És santo, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Mateus 7:21. Amém. Alguém achou? Amém. Pode ler o pastor Hilda, não vai? Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Glória a Deus. Aleluia. Tá vendo? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor. Quantos, né, no mundo não diz Senhor, Senhor, né, Diácono Rodrigo, né, pastor, né, fulano de tal, né, gente? Quando gosta de sol, eu falo, ai, né, meus povos, minhas povas, povo de Deus, né, povo de Deus maravilhoso. Então, todo aquele que me diz Senhor, Senhor, não entra no reino do céu. Não é o que diz, é o que faz. Aleluia. Eu vou dizer assim, eu vou dizer pra vocês, olha, eu sou boazinha, eu sou isso, sou aquilo. Mas se vocês verem minha atitude, a minha atitude vai dizer quem eu sou, não o que eu diz que sou. Então, o que vai entrar no reino é o que faz, não é o que fala. Aleluia. E a Bíblia diz que é para todo aquele que não é o que me diz Senhor, ou que prega bem, ou que fala bem, ou que canta bem, é o que faz. Aleluia. O que o reino manda, né Miriam? É o que faz, né, Dudu? O que o reino diz para fazer. É o que segue as leis e os princípios desse reino. Aleluia, Que Jesus. permanecerão. Aleluia. Que entrarão, aliás, vai entrar, mas que permanecerá, né? Este reino que Deus veio, Jesus Cristo veio estabelecer aqui na terra. Ele veio nos ensinar como que podemos entrar e permanecer nesse reino. E ele diz nesse Mateus aqui, 7:21, e eu vou ler mais um pedacinho, olha só pra gente dizer algumas características mais aqui para vocês. Aí ele diz assim, como o pastor leu, né? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aí ele fala assim, sabe, gente, quando chegar o dia final, o dia de juízo final, assim, muitos me dirão juízo final não, se eu não me engano,
porque eu não entrei na escatologia ainda, mas na segunda vinda de Jesus, é segunda vinda, Tiago? Ele fala, muitos dirão, Senhor, Senhor, profetizei em meu nome, essa passagem aqui que ele está falando, é na segunda vinda ou no juízo final? Dá para você me falar? Não tem certeza? Juízo final? Olha aí. No juízo final. Opa! No juízo final. Olha, não me deixa cair. No juízo final. Muitos dirão assim, ó. Senhor, mas em teu nome eu profetizei. Olha, gente, quando eu olho este versículo aqui, eu tremo toda. Mas o teu nome eu fiz maravilhas. Eu fiz a perna do coxo, ela crescer ali na frente de todo mundo. Eu fiz o morto ressuscitar. Eu fiz mais que o morto ressuscitar. Eu fiz maravilhas em teu nome. Eu curei, eu expulsei demônio. Teve um dia aqui que eu e a Lu, pela misericórdia de Deus, né? Tinha uma mulher que estava demoniada e ela disse que era como é o nome dele? Eles querem entrar aqui, mas eles não podem entrar aqui, eles disseram. Eles estão lá fora me esperando. Quem é? É uma legião, era muitos demônios. Ele falou assim, então... o homem aqui está falando assim, eu expulsei demônios, potestades em teu nome. Muitos dirão naquele dia, no juízo final, né? E Jesus, o que ele falou? Vai falar para eles desse jeito. Se vós, olha só. Versículo 7, não é 21, peraí. Olha aqui. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e em teu nome não fizemos maravilhas? E então lhes direi abertamente. Aqui, meus amados irmãos, era ainda no Sermão do Monte, capítulo 5, aqui já é o capítulo 7, ele está ensinando tudo isso, hein? Ele está ensinando princípios do reino. Aleluia. Como entrar e como permanecer. Aleluia. E aí, o que ele falou aqui? Muitos me dirão naquele dia, tal, né? Expulsamos, profetizamos e fizemos maravilha. Então, Jesus, hein? Estava ainda no monte ensinando aos seus discípulos e a multidão. Não era só os discípulos, era uma multidão que se colocou, sabe, ali no monte, e ele se assentou-se e pregou para todos eles, falou assim. Aí Jesus fala, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, para permanecer nesse reino, entrar e permanecer nesse reino, tem que obedecer. Aleluia. Obediência. A própria palavra diz lá em Tiago, né? Lá em Tiago, ela fala assim, Tiago 1, 22, ele diz assim, sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando com vossos discursos. Então, nós temos que sermos praticantes da palavra de Deus para poder permanecer nesse reino. Aleluia. Obediência é a característica mais fundamental para permanecer nesse reino. Primeiro, nós entramos nesse reino, nos arrependemos, né? Nos arrependendo dos nossos pecados, confessando Jesus com a nossa boca, crendo no coração que Ele é o Filho de Deus e morreu pelos nossos pecados. Mas para permanecer nesse reino, é preciso obediência à palavra de Aleluia, Deus. Jesus. Quantos de nós, digo aqui na igreja, no mundo, estão achando que são filhos de Deus, mas são aqueles filhos ainda imaturos. Aqueles filhos, como eu estava estudando com esse mesmo rapaz, ele falou assim que tem o ruiós, são filhos maduros, né? Que Deus fala. E tem os outros filhos, que eu não me lembro o nome que ele falou, que são filhos pequenos, que não entendem as coisas ainda. Faz tudo errado. E você tem que ensinar e falar várias vezes. Mas os ruiós que ele fala no hebraico é filhos maduros. Sabe? Filhos maduros, que estão crescendo a cada dia. Que estão entendendo o que Deus realmente quer para nós. E que obedecem. Esses são os filhos maduros. E nós temos que ser esses filhos maduros para permanecer. Temos que ser esses ruiosos, esses filhos maduros para podermos permanecer nesse reino. Aleluia. Porque se nós acharmos que... Vocês podem ver, irmãos. Vou entrar nessa área aqui, porque Deus falou muito comigo nos meses passados. Eu falei, nossa, vou preparar uma pregação sobre isso. Sobre
como é que fala? Os atributos de Deus. E o maior atributo de Deus é o amor. Mas é justiça também. A Bíblia tem vários atributos do Senhor. E muitos dos filhos, não é filhos ruiosos, é aqueles filhos, sabe? Acho que pode permanecer no reino para sempre como pequenininho, como bebês. Né? Como Paulo ele nos ensina, né? Mas não com filhos maduros, que crescem, que têm maturidade. Querem permanecer sempre como criança, acho que pode permanecer nesse reino. Não é assim, meus irmãos. Nós temos que crescer. E crescer espiritualmente para permanecer nesse reino. Aleluia. E muitos acham, aí esses filhos que não são orgulhosos, esses filhos maduros, muitos, como ele bem falou, tem muitos, Douglas, tem muito mesmo nesse mundo, meu Deus. Os filhos pequenininhos, aqueles que estão com leitinho ainda, que só querem leite, que só querem o que acham que é bom para eles, que, sabe, que bate o pé. Aqueles filhos que não crescem nunca. Acha que Deus só é amor. Esses filhinhos, esses filhinhos mesmo. Eu tava com essa atitude lá em casa. Era só assim, ó. Meu amor, não faça isso. Os meninos estão fazendo. Meu amor, não faça isso. Meu amor, não faça isso. Você me pode, meu amor. Olha, a mamãe tá falando. E fazendo. E eu enchi na paciência. Aí eu falei, pelo amor de Deus, Deus fala que Deus repreende aquele que ama porque quer levar pro céu com ele, né? Deus repreende, Deus açoita todo aquele que é chamado por filho. Eu vou açoitar esses meninos, pera aí que você vai ver só quem é a Josiana agora. Eu vou lembrar da Lu, que a Lu tem a minha missionária lá, ela me inspira muito nessa área. E eu tava inspirando na outra, mas é as duas. É amor, é correção e depois amor. Não é amor e correção, não. Jesus, ele nos deu a prova do maior amor dele, ele se doou por nós. Deus deu a prova do maior amor, doando o seu próprio filho para morrer por nós. Ele sim